tema de hoje é falar sobre liderança 4.0. O que seria essa liderança 4.0? É a nova forma da gente exercer o papel de liderança, tá? Então, quando eu falo de liderança, estou falando da competência de liderança, não apenas do cargo de liderança. E é como a gente exercer essa competência de liderança, então, nos tempos atuais. Que tempos atuais são esses, né? Vou falar bastante sobre isso, sobre todas essas mudanças, sobre tudo isso que a gente está vendo de novo, né? No cenário do mundo, não só nas empresas, mas do nosso dia a dia, na forma como a gente interage com as pessoas, na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente trabalha. Então, tudo está mudando de forma acelerada e para a gente liderar, a gente precisa se adaptar a tudo isso. A gente precisa desenvolver novas competências que vão fazer parte desse pacote de competências de liderança, tá? Então, eu vou falar sobre essas mudanças, eu vou falar sobre os 4 pilares fundamentais de liderança, e fecho falando das competências essenciais para uma liderança 4.0, tá? Todas aquelas competências que a gente precisa ter para sobreviver no primeiro momento no mundo atual e depois para a gente prosperar, para a gente conseguir realmente melhorar resultados. Então, fica ligado aí que a gente vai passar por tudo isso. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, antes de entrar no tema de liderança, vamos fazer uma voltinha aqui só e falar um pouquinho sobre a nossa revolução industrial. É preciso que a gente contextualize tudo isso para a gente entender, né, esse nosso cenário e essas mudanças todas que estão acontecendo hoje. Então a gente começa aqui atrás, que a gente teve a Revolução Industrial do Vapor, lá nos anos de 1700. Depois a gente veio para a Revolução Industrial da época da eletricidade. Então quando a gente começou a ter as fábricas, né, o trabalho começou a trabalhar em turno, linhas de produção, tudo isso começou a surgir ali a partir de 1800. Qual que era o tipo de liderança dessa época? A liderança era uma liderança baseada na ordem, então a ordenação. Eu ordeno, alguém cumpre, tá? Ainda nem se falava em legislações trabalhistas, então assim, tinha muita coisa que ainda nem existia. Lá pelos anos de 1900 e um pouquinho que começou isso a ganhar voz, a ganhar repercussão. Mesmo assim, qual que era o estilo de liderança que a gente tinha ali entre 1930 e 1950? Era de comando e controle. Ou seja, eu mando alguém fazer e preciso controlar e acompanhar para saber se essa pessoa realmente vai fazer. Lilian, eu tenho gente na minha empresa que ainda trabalha desse jeito. Sim, a gente ainda tem. Inclusive, existem escolas de liderança que até pouco tempo atrás ensinavam esse como padrão correto, tá? Que vem aí da gestão fordista, que ainda vem aí de processos antigos, que hoje não fazem mais o mínimo sentido, tá? E daí, inclusive, você pode ver, tem empresas que têm um controle muito árduo até, com a questão de controle de ponto real, não pela obrigação trabalhista, mas por saber que aquele funcionário está exatamente trabalhando, fazendo a atividade dele, que não pode ir no banheiro, que não pode olhar para o lado, né? Isso tudo é padrão comando e controle. Bom, depois a gente teve ali, lá pelos anos de 1980, a terceira revolução industrial, que foi a da computação. Foi o primeiro momento que as pessoas acharam que iam perder emprego, né? Até então, a gente vinha com uma revolução industrial que o emprego só aumentava, porque a gente precisava de muitas pessoas dentro das fábricas, e de repente a gente teve a terceira revolução industrial, onde a primeira vez a gente viu que o aumento do serviço foi maior do que da indústria, ou seja, mais pessoas trabalhando em setores secundários ou terciários. A revolução industrial da computação, ela também trouxe para a gente algumas questões que hoje estão latentes aí, como, por exemplo, o trabalho remoto, né? A conexão com pessoas de outros países, o trabalho com pessoas que não estão no mesmo ambiente físico que você, isso tudo veio através da revolução industrial da computação. Então, novos horizontes se abriram. A questão é, os horizontes se abriram e a gente continua fazendo tudo do mesmo jeito, né? Ou a gente está mudando os nossos padrões de comportamentos? Essa é uma reflexão aí para vocês. E daí a gente chega na quarta revolução industrial, que é a fase da inteligência artificial. Então hoje a gente está falando muito de dados, de informações, da forma como a gente lida, né, com as situações, com as coisas através de números, através de dados, através de dashboards. E mais uma vez, não significa olhar só números, olhar só dados e saber sim como que a gente faz uma gestão efetiva de pessoas utilizando esses dados, utilizando essas informações.
Um outro aspecto, quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de gestão de pessoas também que tem que ser levado em consideração, é a questão das gerações. Então, hoje a gente tem vários descritivos claros sobre os estilos comportamentais de cada geração, as suas necessidades, o que cada uma aspira. E quando a gente vai liderar, muitas vezes a gente tem na equipe pessoas da geração X, pessoas da geração Y, pessoas da geração Z e, por que não, até baby boomers, né? Pessoas mais velhas que ainda estão nas empresas. Então, quando a gente junta tudo isso, eu consigo liderar, fazer uma gestão eficiente de pessoas com todo mundo da mesma forma? Aquele mesmo procedimento, né, escrito pelo RH, que agrada um, vai agradar todo mundo? A sua forma de... Daí vamos voltar aqui para a liderança. A sua forma de comunicação, a sua forma de feedback, a sua forma de delegar atividades, ela vai funcionar com todo mundo de gerações diferentes? Né? Ponto, não vai funcionar. Então, assim, a gente não precisa nem entrar nessa discussão, mas quem quiser até contar aí no chat, falar sobre questões ligadas a isso, é óbvio que a gente não consegue ter a mesmo estilo de liderança com cada uma dessas gerações. E daí a gente chega no mundo VUCA. O mundo VUCA, que ele é volátil, ou seja, intensidade, velocidade das informações, das forças, das mudanças. O mundo incerto, alta imprevisibilidade. A gente não faz ideia mais do que vai acontecer no dia seguinte. Totalmente complexo, muitos fatores envolvidos. E ambíguo, muitos pontos de vista para você entender e analisar os fatos. Que mundo mais VUCA do que o que a gente está vivendo hoje, né? Não existe. Então, eu costumo brincar, eu sou uma entusiasta do mundo VUCA, e eu falo que o mundo VUCA, ele derrubou a porta, ele não pediu para entrar, né? E o mundo VUCA chegou aí pra gente com essa questão hoje da pandemia e trouxe várias mudanças, várias questões que muitas vezes nós estávamos adiando, nós não queríamos decidir, ou a gente não queria olhar para aquilo, as empresas não queriam olhar para aquilo, e de repente chegou esse mundo VUCA, né? E trouxe essa série de impactos. Bom, então, liderança 4.0. Dentro desse cenário inteiro, né, de mudanças, de agilidade, dentro desse cenário de crise, especificamente, que é o que a gente está vivendo hoje, quais seriam, assim, os 4 pilares principais que um líder precisa encarar para ele conseguir ter ótimos resultados? A gente passa por autogestão, né, eu olhar para mim, a parte de gestão de pessoas, que é eu olhar para as pessoas, olhar para o meu time, olhar para a minha equipe. A gestão do negócio, que é o funcionamento geral, os resultados. Isso daí elevado exponencialmente pelo ambiente externo. O que significa isso? Tudo que acontece lá no ambiente externo, tá, vai impactar de forma drástica todos esses itens que estão aqui dentro da sua gestão, tá? Então, eu posso cuidar de mim, eu posso me desenvolver, eu posso cuidar das pessoas, eu posso cuidar dos negócios e eu posso gerar resultados. Mas com as mudanças externas, isso daqui pode ser comprometido. Só para baixo, Lilian? Não, para cima também. E é por isso que a gente precisa levar o ambiente externo sempre em consideração. Bom, vamos lá que eu vou passar todos os itens, eu vou entrando um por um. Vou começar de trás para frente, então a gente vai começar a falar do ambiente externo primeiro. Se eu perguntar para você, um mês atrás, você tinha ideia do que ia acontecer até aqui, né? Não sei qual que é a situação aí da empresa onde você trabalha, mas algumas empresas colocaram as pessoas de férias coletiva, outras pessoas afastaram, né, deram licença, algumas estão trabalhando aí com turma reduzida, algumas inclusive já fizeram demissões, umas estão em clima de total incerteza. Outras áreas, que são aquelas afetadas diretamente, né, pela essa crise gerada pela pandemia, como, por exemplo, a área de saúde, a área de serviços de limpeza, os mercados, estão aí com a demanda super alta, áreas de entrega, também delivery. Então, a gente tem, mesmo nesse cenário todo, ambientes externos que estão super sobrecarregados. Quando a gente olha isso um mês atrás, 45 dias atrás, 60 dias atrás, muito difícil seria prever qualquer um desses cenários. Concorda comigo? Mas não seria impossível a gente ter uma noção disso. Por quê? E daí eu entro aqui de olhar essa questão do ambiente externo. Ambiente externo significa a gente olhar passado, presente e futuro. E daí eu gosto muito e quero que vocês lembrem sempre dessa visão. Estou no meu carro, né?
Quando eu estou no meu carro, eu olho no retrovisor. O que eu olho no retrovisor? Eu vejo o meu passado, eu vejo aquilo que ficou para trás. O passado me traz história, me traz aprendizados. Então, é através do passado que eu vou lembrar, por exemplo, como que eu passei pelas demais crises, em situações parecidas, o que eu realizei, quem são as pessoas que eu posso contar, né? Então, é isso que eu olho no retrovisor. Eu olho no retrovisor para entender minha trajetória e tirar lições com isso. O presente é o carro. Então, eu não posso esquecer que eu estou dirigindo e eu estou acelerado. Não dá tempo de frear, descer do carro para pensar no que eu vou fazer. Então, é tomar as decisões enquanto eu continuo nesse ritmo acelerado. No máximo, a gente desacelera um pouquinho, né? Para tentar melhorar essa rota, mas a gente não pode parar o carro. Então, a gente tem que dar essa continuidade. Então, o carro está em movimento e eu preciso continuar com ele em movimento. Esse é o meu presente. E o futuro é o que vem pela frente, o que eu enxergo como novo cenário. Quando a gente fala de desenhar aqui cenários para ambientes externos, significa tentar prever o mínimo do que pode acontecer. Então, assim, quando a gente olha, em janeiro, a gente já tinha uma crise instalada na China por conta do vírus que estava lá. A gente poderia desenhar um cenário prevendo que esse vírus chegaria no Brasil? Poderíamos. A gente poderia prever que isso ia fazer desastre na economia, nas empresas, na forma como a gente toca? Claro que poderia. Esse cenário, olhar para isso e ter essa visão de futuro, a gente tem a visão realista? Não. É a mesma coisa quando a gente está ali no carro. Eu sei que existe uma estrada, eu sei que existe um atalho, eu sei que existe um desvio. Eu sei por quê? Porque eu tenho um mapa me mostrando isso. Isso é um cenário, mas eu não tenho certeza absoluta sobre nada disso. Quando que eu tenho certeza absoluta? Quando eu sigo acelerando meu carro e eu chego até esse item que estava lá no meu mapa. Tá? Então, quando eu chego nesse item, daí sim eu tenho certeza absoluta. Mas quando eu já vi esse cenário, eu já estou muito mais preparado para passar por ele. Então, ter esse mapa de cenários, ter esse mapa desenhado, né? Sua história passada. E isso pode ser o seu como gestor, como líder, o da sua área, o da empresa. Desenhe esses cenários e consiga ter essa visão aí do seu carro e desse mapa, desses caminhos passados, trilhados e do caminho futuro. Com isso daqui em mãos, você vai conseguir medir. Lembra que eu falei, o ambiente externo é o que vai potencializar, né, positivamente ou negativamente os demais itens? Então, é através disso que a gente toma o resto das decisões, ok? Vamos lá e eu vou explicando no meio. Resultados. Líder, quando olha resultados, ele foca em o que nós podemos construir juntos, tá? Essa é a diferença de uma competência de liderança. Por quê? Porque ele não fica dependendo apenas do resultado de um, ou só do resultado dele. Ah, eu me garanto porque eu sei fazer, ou eu tenho uma super estrela no meu time. Não, resultado é a soma das forças e resultados individuais. Para isso, eu preciso conhecer a equipe. Para isso, eu preciso manter a equipe querendo jogar, né? Para isso, eu preciso saber qual é esse resultado que eu quero alcançar. Eu estou falando de ganhar um jogo ou estou falando de ganhar o campeonato? Qual que é esse resultado? Então, o líder, ele precisa ter essa clareza sobre resultados, clareza sobre essas forças do time e clareza sobre o que cada um pode contribuir. Porque daí, aí sim, ele consegue fazer com que todos joguem como um verdadeiro time. Então, esse daqui é um dos aspectos fundamentais. Se a gente olha lá cenário, vai impactar em resultado? Claro que vai, né? O resultado de muita empresa esse mês vai ser muito ruim e de outras empresas é um resultado muito bom, se a gente olha para números, para a parte financeira, certo? O que eu posso prever lá em cenário? O que mais eu posso fazer? Ah, se eu não conseguir resultados por este caminho, qual que é a trilha, o atalho, o desvio que eu posso pegar para conseguir manter esses meus resultados, tá? Então, esse seria o papel do líder do time. O líder não direciona? O líder não pode, nessa hora, se o time começar a perder, ir para o banco de reserva, sentar e chorar. Eu brinco que a gente só chora no final, né? Na hora, a gente tem que estar lá firme e forte e traçar o plano B, plano C, plano D, baseado nos cenários, ou se não previu cenários, ou se não tem cenário claro, em cima das consequências, ou seja, as coisas vão acontecendo e você vai ajustando os seus resultados. Daí a gente vai
para o item gestão do negócio. Gestão do negócio é pensar estrategicamente como empresário. Aqui tem um erro de muito líder, que ele é um bom líder, ele faz um bom trabalho com a sua equipe e esquece de todo o resto, tá? Um bom líder, ele não vai ser líder sozinho, se só a área dele triunfar. Não adianta você ter um resultado surpreendente, você ser o melhor naquilo que você faz e o resto da empresa está indo para o buraco. Então aqui é realmente você pensar como dono do negócio. E isso é papel obrigatório do líder, tá? Então o líder ele precisa pensar em todos os impactos daquilo que ele realiza, nos clientes, nos fornecedores, nas finanças da empresa, nas melhorias, né? Pensar em melhorias sempre de produto, de processos e no marketing. O marketing não é feito pela equipe de marketing, ele só é processado lá, mas o marketing somos nós que fazemos todos os dias. Então, cada líder tem a obrigação de trabalhar essa gestão do negócio. E gestão de pessoas, aqui é um dos papéis principais sempre, né, do líder. Quando a gente fala de liderança, a gente sempre associa essa questão de gestão de pessoas. E a gente tem aqui uma quebra muito grande hoje de paradigmas, né? O que é essa quebra de paradigma? Lembra que eu falei lá do comando e controle? Das práticas de gestão de pessoas que a gente tinha até então? A gente vai ter uma quebra muito grande nisso. O que a gente tinha como certo, né, como gestão de pessoas? A gente precisava contratar, a gente precisava reter, a gente precisava ordenar, mandar alguém fazer alguma coisa, a gente precisava comandar, então a gente precisava puxar e estar lá o tempo inteiro, né, fazendo com que as pessoas trabalhem. Muita gente ainda fala nisso, nossa, o líder tem que estar lá motivando o tempo inteiro, né? Desenvolver a equipe, então é papel, obrigação do líder, delegar e comunicar. Risca isso e vamos para uma construção de um novo paradigma mais apropriado, né, mais adequado para o mundo que a gente está vivendo. O novo paradigma, ele não fala contratar, ele fala ser o desejo. Então as pessoas vão querer trabalhar com você, vão querer trabalhar na sua empresa, vão querer estar no seu time, tá? Reter, a gente muda por encantar. Então, eu não preciso amarrar ninguém na mesa, eu preciso criar condições ideais para que a pessoa queira ficar, para que seja a opção dela não sair, mesmo que ela receba uma proposta, mesmo que ela tenha condições até melhores, para que ela opte e fale, eu acredito nisso, eu acredito no que a gente está fazendo. Ao invés de ordenar, a gente orientar, a gente mostrar para as pessoas as possibilidades, mostrar para elas que existem caminhos, mas que ela participa dessas decisões, que ela participa dessas escolhas, que ela tem, inclusive, voz ativa. Ao invés de comandar, inspirar. Ou seja, as pessoas fazem não porque você está mandando, elas vão fazer porque elas acreditam em você, porque elas sabem que você leva elas pelo melhor caminho e que você é um exemplo disso. Ao invés de só desenvolver, provocar. Provocar o desenvolvimento contínuo, para que as pessoas queiram estudar, para que as pessoas queiram aplicar, para que as pessoas queiram correr atrás de conhecimento. Quanto conhecimento a gente tem hoje disponível? E daí muitas vezes a gente ainda vê as pessoas com o papel passivo, falando assim, eu não fiz nenhum treinamento porque a empresa não me deu. Eu não fiz treinamento porque meu líder não colocou no meu PDI. E na verdade o nosso papel é de provocar essas pessoas para falar, vamos correr atrás, né? Ou, vamos pedir, vamos estruturar o que a gente precisa? Sim, a gente pode dar um treinamento aqui dentro da empresa, mas vamos a gente provocar esse assunto, provocar esse tema, os interesses nossos, aonde que a gente vai ter ganho com isso? E não só mais esperar passivamente o desenvolvimento. Ao invés de apenas delegar, apoiar. Ou seja, entender realmente, como vocês bem falaram no chat, né? Quais são as necessidades desse time? Quais são as necessidades individuais dessas pessoas? Olhar empaticamente para elas, entender as necessidades individuais, suportar, né, essas necessidades, então dar ferramentas, dar orientação, dar todo o suporte e apoio para que elas consigam se desenvolver, para que elas consigam performar. E ao invés de apenas comunicar, conversar, ou seja, trazer a pessoa para o jogo, né? A conversa ela tem que ser para os dois lados, então não é mais só o líder, o gestor falar, é ouvir, entender, né? E aceitar, inclusive, opiniões diferentes que podem agregar, que podem ser muito construtivas e ricas para todo o negócio. E daí a gente vem para a autogestão, que é o nosso último item aqui antes da gente entrar na questão das competências. A autogestão,
A base é autoconhecimento. Se eu não conheço sobre mim, como que eu vou me desenvolver? Não tem mágica, né? Então, para eu fazer uma autogestão minha, eu preciso entender as minhas capacidades, as minhas potencialidades, preciso entender as minhas falhas, as minhas limitações, as minhas sabotagens, os pontos de melhoria. Preciso entender até dos meus excessos, né? É muito comum, tem clientes meus aí, eles sabem disso, a gente entender pessoas que são tão boas em algo que elas são excessivas naquilo. E que daí sobra, e que daí elas acabam se prejudicando por usar excessivamente aquilo que seria um talento, uma potencialidade. Então a gente precisa conhecer. E conhecer não é fazer um teste uma vez na vida e falar assim, o meu tipo é esse, né? Própria questão de liderança, a gente tem tipos de liderança. Então se a gente fala assim, qual que é meu perfil de liderança? Eu tenho um perfil mais paternalista, eu tenho um perfil mais autocrático, eu tenho um perfil mais empreendedor. Ok, isso é só um perfil. Isso é autoconhecimento, mas o que você está fazendo com isso? É isso que vai dar realmente a diferença no dia a dia. Desenvolvimento de soft skills, que é o segundo item. Então, assim, não adianta só fazer o melhor MBA do mundo, ter a melhor formação do universo, trabalhar no melhor cargo, se você não desenvolve os seus soft skills, se a sua parte comportamental não evolui junto com a sua gestão. Então, o tempo inteiro a gente precisa se desenvolver. E é muito mais difícil desenvolver uma soft skills do que um conhecimento técnico, né? Conhecimento técnico, você senta lá, lê um material, faz um curso, no outro dia você aplica e já sabe fazer. E soft skills não é assim. Você precisa treinar, treinar, treinar. Por quê? Porque você precisa mudar a sua mentalidade, precisa mudar o seu padrão comportamental para então ele ser implantado de vez dentro da sua forma de agir. Para isso, ter um PDI estruturado. O que é um PDI estruturado? Saber o que você precisa se desenvolver. E aqui, não é esperar aquele plano da empresa. Tá? Muita gente fica esperando o PDI do negócio, da empresa. A empresa, ela vai analisar aquilo que ela espera de você. Mas aí eu te faço a seguinte provocação. E o que você espera de você mesmo? Né? Então, monte seu próprio PDI, seu próprio plano de desenvolvimento individual. Identifique, faça lá a sua análise de autoconhecimento, veja quais soft skills você precisa desenvolver, defina um plano estruturado para isso, mapeie tudo e tenha ações efetivas para você dar continuidade nesse seu desenvolvimento. E por fim, o último é o lifelong learning, que nada mais é do que continuar aprendendo sempre. Isso faz total ligação com o PDI, por quê? Porque quando a gente fala do lifelong learning, a gente está falando de aprender sempre. E não adianta você se entupir, colocar metas ousadas, igual eu vejo agora na própria época de pandemia, que tem um monte de gente fazendo 52 mil cursos, lendo 329 livros e achando que vai absorver tudo isso porque não vai. Então, por N pesquisas e pelo avanço que a gente tem de cenários externos, faz muito mais sentido a gente fazer microcápsulas de treinamento, né, de desenvolvimento, de forma contida, de forma constante. Assim eu vou evoluindo passinho, passinho, todos os dias. É como se você quisesse correr uma maratona. Não adianta você colocar a meta de correr a maratona em um mês. Mas você pode desmembrar aquilo e falar, cada mês eu vou me desenvolver para correr 1 quilômetro. Então, 1 quilômetro esse mês, um no outro mês, um no outro mês. E assim eu dou continuidade, eu não estouro meus tendões, eu não estouro, né, meu joelho. Eu continuo firme e saudável para poder continuar fazendo esse exercício. E com o aprendizado vai ser a mesma coisa. Você vai poder dar continuidade, seguir aprendendo constantemente, desenvolvendo constantemente, conseguindo aplicar isso que você está vendo. Então não caia nessa armadilha de só aprender, de só ler, de só fazer alguma coisa e não colocar isso em prática, porque daí você não transformou esse conhecimento, essa teoria em competência. Vamos lá, então quais são essas competências essenciais aqui para um líder 4.0? Pessoal, quem quiser dar print na tela, quem quiser tirar foto agora, quiser inclusive depois postar nas redes, me marca, por favor, porque eu fico aqui, eu não fico com fotos depois de nada disso, daí me marca, fala que a gente estava discutindo esse tema, fala aí o que você achou, posta lá no LinkedIn, posta no Instagram, tá? E me marca, porque daí depois eu consigo compartilhar o que vocês postarem. Então vamos lá, competências essenciais para um líder 4.0. Ponto de partida para o quê? Lembra que eu falei? Plano de desenvolvimento individual? Espero que vocês já façam de vocês a partir de agora, tá? Então a gente começa ali em cima, mindset e execução ágil, tá?
a mentalidade tem que ser ágil e a execução tem que ser ágil. Então, não adianta eu pensar muito, ter milhões de ideias, não colocá-las em ação. Não adianta eu só sair executando. Ágil não significa de qualquer maneira. Ágil significa estruturado e com agilidade. Então, a gente tem várias, inclusive, metodologias ágeis que a transformação digital ela trouxe para a gente. A gente utiliza aqui Scrum, mas tem várias outras que podem ser aí muito bem aplicadas. Quem tiver dificuldade depois, inclusive, com qualquer uma dessas competências, pode me escrever, pode deixar comentário, que a gente pode fazer dias exclusivos só para a gente falar sobre essa questão de competências, tá? De competências essenciais. Então, essa é a primeira, agilidade, como muito bem citado por vocês lá no chat. Segundo, gestão do estresse. Muito se fala sobre inteligência emocional. Hoje, o que a gente já vê? Inteligência emocional é básico para a sobrevivência. Para você estar num papel de liderança, você precisa ter inteligência emocional. Só que mais do que isso, você precisa desenvolver a questão da gestão do estresse. Gestão do estresse não é lidar somente com as suas emoções, é lidar com as emoções e com as reações das pessoas da sua equipe. É entender aqui de forma empática que cada pessoa reage de forma diferente, né, aos estímulos. Que a gente tem a nossa interpretação subconsciente de tudo aquilo que acontece à nossa volta. Então, entra muita questão do entendimento sobre pessoas para ter gestão do estresse. E daí eu sei que, por exemplo, uma notícia de que as pessoas vão ficar de quarentena impacta de uma forma para uma pessoa da minha equipe, impacta de outra forma para outra pessoa da minha equipe. Cada uma vai atingir um nível de estresse diferente. Como que eu estou lidando com isso? Tá? Então, aqui precisa de muita empatia para ter essa gestão do estresse. Gestão de crises, né? Várias crises a gente vai passar pela vida. E o líder, ele precisa desenvolver essa competência de fazer gestão de crises. Na hora que o bicho pega, não é a hora que o líder tira o corpo fora. Aqui eu gosto muito do exemplo do capitão do navio, né? O capitão, em mar calmo, ele tem um papel muito tranquilo. Ele coloca as pessoas ali para cuidar, né, da limpeza, né, do motor, das velas, tudo muito tranquilo. Mas daí, de repente, começa um maremoto, né? Ou então, de repente, ele começa a ver que está entrando água nos motores. E aí? O que ele vai fazer nessa hora? Então, gestão de crise é exatamente como que você lida na situação que você vê que o barco está indo rumo a afundar. Você é o primeiro que pula, você encontra a solução, você mantém os seus tripulantes calmos. O que você faz nessa hora? Tá? Gestão de crise é sobre lidar com essas situações críticas. Criatividade é que a gente soma uma questão muito forte para esses momentos de crise, que é improviso. Então, eu preciso ser criativo, mas eu preciso saber agir com essa criatividade de forma muito rápida, improvisando na maior parte das vezes. Vamos falar dessas últimas mudanças que a gente passou. Deu para estruturar tudo certinho, bonitinho, montar todas as salas das pessoas em suas casas, com seus home offices? Muitas vezes não, mas o que dá para a gente fazer com o que a gente tem. Então, esse é o momento da gente utilizar criatividade e improviso. E isso, inclusive, para os negócios. Então, assim, tem negócio, por exemplo, que não vendia através de e-commerce. Ok, como que eu posso fazer para não deixar de vender agora? Como que eu consigo improvisar para não perder vendas, para manter meus clientes ativos, para conseguir continuar entregando, para continuar solucionando problemas dos meus clientes? Criatividade e improviso puro, tanto na liderança da equipe quanto na liderança dos negócios. O líder também precisa ser um gestor do clima e cultura. As pessoas estão em casa, a gente não pode esquecer que a gente é uma empresa, né? Então a gente precisa saber trabalhar essa questão de clima e cultura. As pessoas estão entrando em pânico, né? As pessoas estão confiando nas tomadas de decisões da empresa, as pessoas confiam nos gestores, as pessoas continuam se falando, as pessoas estão se comunicando bem, estão mantendo o clima de equipe. Então, tudo isso é uma competência essencial para um líder, cuidar do clima e cultura da empresa. Daí a gente vem para a flexibilidade cognitiva. Aprender, desaprender e aprender de novo o tempo inteiro. Entender que aquilo que você achava que estava certo, que era fundamental, que era o único, talvez não seja a única opção. Entender que aquela sua solução talvez seja só mais uma solução. Entender que aquela forma como você pensa determinado problema é só a sua forma de pensar. Então, flexibilidade cognitiva
ela traz para a gente essa questão de uma abertura da mentalidade, né, para enxergar outros pontos de vista, para enxergar outras possibilidades, para entender outros caminhos para tudo aquilo que precisa ser resolvido. Daí a gente traz comunicação. Comunicação, vocês tinham até colocado aí no chat, a gente colocou comunicação efetiva. Aqui, na verdade, o que a gente traz? Para um bom líder, ele precisa ter a comunicação assertiva e empática. Então, não dá para a gente só ter a comunicação assertiva e desprezar que do outro lado tem pessoas, né? E que essas pessoas têm seu entendimento, têm suas particularidades e que a gente precisa ajustar essa comunicação de forma empática, de acordo com o momento, de acordo com o grupo, de acordo com o nível. Então, vários ajustes que precisam ser feitos. Na sequência, líder coach. Lembra que eu falei que o líder ali na gestão de pessoas mudou muito o papel dele? Então, mais do que nunca, o líder ele entra com esse papel de ser o líder coach, ou seja, ele é o líder que vai questionar, que vai provocar mudanças, que vai provocar transformações na sua equipe, ao invés de só vir e dar o comando e controle, ao invés de vir e dar a resposta pronta. Então, o líder coach é aquele que coloca a sua equipe para pensar, prover soluções e trazer respostas diferentes para os mesmos problemas. Buscar o desenvolvimento, buscar melhorias de processos e de resultados. Então, o líder coach ele entra com umas competências múltiplas dentro dessa única competência. Negociação e resolução de problemas complexos. Então, aqui vai desde a forma como a gente negocia e resolve uma questão com um funcionário da nossa equipe, assim como a gente negocia e resolve problemas da empresa, junto a clientes, junto a fornecedores, junto a outros stakeholders. Então, essa também é uma das competências que vai ser muito demandada, tá? Como que você consegue negociar e resolver problemas. E cada vez os problemas vão ser mais complexos, esqueça a simplicidade, né? A simplicidade precisa ficar lá no primeiro item, na questão do mindset execução ágil. Quanto mais simples e leve a gente for, mais a gente consegue ser ágil. Mas na hora de resolução, os problemas vão ser complexos. Você está preparado para lidar com esses problemas? E por fim, mas não menos importante, porque aqui não existe nenhuma ordem, tá? Nessas competências, eu simplesmente trouxe elas aqui, estão de forma aleatória. Embaixador da marca empregadora. Então, como eu falei a questão do marketing, hoje o líder ele tem esse papel. Ele tem que desenvolver essa competência de conseguir ser o representante, o embaixador da marca empregadora. Então, não adianta um líder que fala mal da empresa, não adianta um líder que não defende a empresa, que não acredita no que a empresa faz, que não acredita no que está acontecendo ou nas tomadas de decisão. O líder ele precisa acreditar e ele precisa transparecer isso em todos os seus canais. Então, canais são desde suas redes sociais, as suas conversas, nos seus contatos com os amigos, nas conversas formais ou informais.